Olá, sejam bem-vindos, muito prazer. Estamos iniciando aqui mais um programa no ar, nesta sexta-feira, com Márcio Aurélio e Roberto Barros. Agradecer a você que diariamente ao meio-dia acompanha o nosso programa. Muito obrigado mesmo. Você sabe que o encontro sempre ao meio-dia aqui na TV Capital, canal 9.1. Muito obrigado mesmo. E aproveitar, Roberto, agradecendo aos que nos acompanham e também dizendo que, caso você queira anunciar conosco, fique à vontade. Você que é profissional liberal, você que tem seu comércio, você que tem sua empresa, anuncie conosco. Entre em contato com o telefone que está aí aparecendo na sua tela e anuncie aqui no programa no ar. Com certeza o retorno vai te surpreender. Roberto, hoje, como sempre, sexta-feira, a gente está com convidada, né? Aqui é a doutora Adriane Figueira, da Clínica Equilibrare, ela que é terapeuta ocupacional. Doutora Adriane, antes de tudo, muito obrigado por ter vindo conversar conosco aqui no programa no ar. Para mim é uma satisfação hoje estar aqui com vocês, uma alegria poder estar entrando em contato com o público de vocês e podendo trazer mais informação, mais acesso à saúde. Isso. Robertinho, a gente vai bater um papo aqui sobre diversos assuntos que estão no cotidiano das pessoas, né? Eu queria começar, primeiramente me fala um pouco como é que eu atendo a questão da clínica lá. Vocês trabalham mais com que áreas? Quais profissionais? Pronto. A Equilibrare, Instituto de Bem-Estar, né? Ele é um instituto, na verdade, onde a gente trabalha com abordagem multidisciplinar, né? E onde faz parte da nossa equipe terapeutas ocupacionais, psicólogos, fisioterapeutas, nutricionistas, tá? Que em prol de um único objetivo, trabalhamos de forma personalizada, né? Para que a gente consiga alcançar o máximo de eficácia possível nos tratamentos, né, com o menor tempo possível. Essa é a nossa proposta. Um conceito realmente bem diferenciado que a gente está trazendo aqui para o estado do Ceará. Eu queria abordar, Robertinho, três temas nessa nosso bate-papo com a doutora Adriane. A questão do TDAH, que é uma coisa que está no cotidiano das pessoas. Sim. O autismo, que também está no cotidiano das pessoas. E o transtorno de ansiedade. A gente dá uma maneira geral do que seria isso, né, de como trabalhar isso. Primeiramente, o TDAH. Dá para a senhora conceitualizar? Pronto. O TDAH ele é um transtorno, né, pelo próprio nome, é o transtorno do déficit de atenção com ou sem hiperatividade. Né? Hoje em dia também se usa a nomenclatura o TDA também, que é o transtorno do déficit de atenção, tá certo? E o TDAH, na verdade, ele é caracterizado por uma tríade de sintomas, né, que vai incluir a desatenção, a inquietude e a impulsividade, né? Então, no caso das crianças, a gente vai ter aquelas crianças que vão ter um comportamento bastante desatentos, né, vão se distrair com facilidade. São crianças que falam excessivamente, que interrompem o pai muito frequentemente, que tem dificuldade para se concentrar, que não conclui as tarefas, principalmente escolar. Na escola, frequentemente, a professora ou auxiliar precisam estar constantemente dando um certo suporte para essa criança, para ela conseguir concluir essa atividade, né? Então, a gente vai ter essa sintomatologia, tá certo? Já na fase da adolescência, na fase de adulta, a gente já vai ter algumas outras evidências a níveis de sinais, né? Onde a gente vai ter aquela maior dificuldade de gerenciamento de tempo, de organização de tarefas, de concluir determinadas etapas nas atividades profissionais. Então, isso tem sido assim muito comum nos quadros de TDAH com os pacientes que nos procuram aqui na Equilibrare. Como vocês, no caso da TDAH, né? Quando a pessoa percebe, uma pessoa adulta, por exemplo, ela percebe que pode estar com esse problema, você citou alguns exemplos, mas se é um transtorno ou se é realmente um outro tipo de situação, existe algo específico,
um sintoma muito claro que você sempre diz, ó, Não tem erro, né? não tem erro, isso aqui é TDAH? Pronto. O correto, né, é que você realmente, quando você esteja nessa dúvida, você procure, né, o profissional capacitado, especializado, que tenha habilidade em TDAH, né? Porque como às vezes os sintomas se parecem, então Exato. a gente precisa ter essa questão do diagnóstico diferencial. E para a gente ter esse diagnóstico diferencial, a gente pode lançar a mão de alguns protocolos que existem e que dão ampla margem de segurança para se detectar realmente se é um TDAH ou se é um comportamento pontual em função de algo que está ocorrendo com aquela pessoa em determinado momento. Então, existem protocolos que vão sustentar esse diagnóstico, tá? Aqui na Equilibrare, nós utilizamos esses protocolos, tá certo? Com grande eficácia, inclusive nós estamos descobrindo mostrando, na verdade, muitos caminhos, tá certo? Porque a competência do diagnóstico vai ser do médico, tá certo? A nossa equipe de reabilitação, o terapeuta ocupacional, o psicólogo, o fonoaudiólogo e até mesmo o fisioterapeuta, em algumas situações, nós podemos o quê? Aplicar os protocolos e encurtar, muitas das vezes, né, o caminho do médico, porque através dos nossos relatórios, com o nosso conhecimento técnico, científico, com os resultados dos protocolos, o médico tem condições científicas de evidenciar melhor o que realmente aquele paciente está apresentando. E aí fica mais fácil na hora de de esclarecer o diagnóstico, de concluir esse diagnóstico. Então, isso é muito importante. A cada dia mais se torna, digamos assim, não sei se a palavra correta seria popular, mas é mais comum o TDAH, né? Sim. Antes a gente não tinha muito, né? Não ouvia nem falar. Como é que foi essa transição para essa doença, me permita dizer, estar na moda? O transtorno, né? Na verdade, assim, com a modernidade, né? Com o acesso cada vez mais às informações e com as pesquisas sendo ampliadas, o TDAH ele acabou sendo cada vez mais estudado. Isso foi muito bom, porque ele trouxe muitos benefícios esses estudos, né? Porque hoje a gente consegue detectar o TDAH de forma mais precoce, né? E mesmo quem é detectado de forma tardia, ainda assim se consegue fazer planos terapêuticos muito eficazes. Por quê? Porque já se tem conteúdo científico que garantem esse tipo de trabalho. Então, essa modernização voltada para o transtorno foi muito positivo, né? Tanto para a classe científica, quanto para os próprios pacientes, para a população em geral. Entendi. Vamos mudar um pouquinho também. Doutora, pode chamar doutora agora? Pode. Doutora, em relação à questão do autismo, a gente vem vindo cada vez mais crianças sendo detectadas com os sintomas de autismo. Aumentou o número ou foi a questão do conhecimento mesmo do que é? Porque existem vários graus, né? A gente tem graus menores, tem graus às vezes quase imperceptíveis, né? E tem graus que é claramente perceptível. O que você viu que aconteceu para que hoje tanta gente fale sobre esse assunto? Na verdade, aumentou muito realmente a quantidade de pessoas com autismo, Isso. né? Antigamente não se tinha tantos casos, né, detectados, diagnosticados, enfim, né? Mas hoje em dia também se teve um avanço muito nessa questão das pesquisas, do conhecimento sobre o autismo, então por isso também que acaba que a gente tem mais pessoas diagnosticadas, né? Porque hoje se tem mais conhecimentos voltados para o autismo e isso facilita, né? Mas realmente aumentou e vou te dizer mais, existe uma pesquisa, tá? Que aproximadamente daqui a 10 anos, tá? Tem uma estimativa de que de 80% a 90% da população pode ter algum grau de autismo. Meu Deus do céu. Você já imaginou? É muita gente. Qual é a principal característica do transtorno do espectro autismo?
E assim, como é que ela afeta a interação com as demais pessoas? Um dos principais sinais do autismo, né, é a dificuldade na interação social e na comunicação, entendeu? Mas não são as pessoas que têm autismo não são aquelas apenas que não são verbais. Exato. Né? Porque se tem muito esse conhecimento de que o autista é aquela criança ou aquela pessoa que não fala, né? Que são os não verbais. Fica encolhido, né? Exatamente. Tem esse preconceito, né? Pronto. De ficar muito encolhido. E não é só isso, né? Existem milhares de diagnósticos de pessoas com autismo que são verbais. E como é que né? as pessoas com autismo podem desenvolver as habilidades de comunicação para ser mais eficaz? Como é que elas desenvolvem? Pronto, para isso é que existem os tratamentos, né? Existe a terapia ocupacional, existe a fonoaudiologia, a psicologia, que trabalhando de forma multidisciplinar, interligadas, né, de forma personalizada, conseguem estar desenvolvendo todas essas necessidades das pessoas que já têm o diagnóstico de autismo e das que também ainda não têm, que ainda estão em processo de diagnóstico. Porque hoje em dia nós temos também uma grande parcela da população que ainda não estão diagnosticadas, mas que estão em processo de diagnóstico, né? E aí é uma coisa até importante a gente estar conversando sobre essa questão do processo de diagnóstico, né? Porque quanto mais precoce, melhor, porque mais estimulação, mais tratamento especializado, personalizado a gente consegue oferecer e melhor são os resultados, né? Então você tem hoje pessoas que chegam na vida adulta que foram trabalhadas desde a infância que você nem percebe que tem o diagnóstico de autismo. Sim. E a pessoa tem, entendeu? Por quê? Porque foram pessoas que tiveram... É por isso que eu chamei até há pouco tempo a questão da doença da moda, né? Né? É porque assim, antes a gente não tinha esse conhecimento. Não. E qual é o papel? Existe papel da questão genética, do meio que a pessoa vive no desenvolvimento do autismo? O autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento, né? Então existe também o fator genético aí do autismo, tá? Existem até pesquisas científicas voltadas para o contexto genético, né? Que envolve o gene masculino, né? Sim. Sendo como um dos principais responsáveis na transmissão do autismo, né? Outra coisa, eu ia falar, se existe ainda muito forte, a gente está cada vez sabendo mais sobre os transtornos autistas, de espectro autista, essa questão do preconceito, também de como a educação lida com crianças nesse tipo, como você vê essa situação? Se existe evolução, ou se nós precisamos melhorar muito, ou antes era melhor do que agora, como é que é isso aí? Eu acho que a gente já conseguiu avançar, né, muito nessa questão, né, do autismo, mas eu acho que a gente ainda precisa avançar muito mais, né? Porque se a gente for considerar a criança hoje na idade escolar com autismo, né, a gente vai ver que a maioria das escolas, elas se dizem ser inclusivas, mas na prática é muito pouco ainda que existe da inclusão. Ainda precisa ser trabalhado muito esse processo no aprendizado, na vida escolar dessas crianças, porque elas vão determinar, tá, a evolução dessas crianças na adolescência, na vida adulta delas, né? É preciso que esses professores sejam muito mais treinados nesse sentido, Sim. que a coordenação das escolas também tenham sensibilidade com relação ao acolhimento dessas crianças, entendeu? Porque a gente vê que em algumas escolas isso ainda falta, entendeu? E que se isso fosse melhorado, a gente melhoraria muito aquela criança. Outra coisa, espaços, né? Espaços voltados para o autismo dentro da própria escola, né? Você vê, né, essa questão dos espaços sensoriais, né, de acomodação sensorial, que está sendo feito em estádios, em outras instituições maiores, em aeroportos, né? Isso precisa ser feito também dentro das escolas, para as crianças poderem se sentir melhor, para elas poderem ser recebidas de uma forma diferenciadas e serem levadas ao contexto do aprendizado em si de maneira diferente, de maneira mais lúdica, de maneira mais acolhedora,
né? Então isso é muito, gente, mas é muito importante, não só para a criança, né, mas como para a família dessas crianças, né? Então, como uma mãe fica feliz quando ela chega numa escola que ela sente que o filho foi bem acolhido, que a professora tem condições reais de trabalhar com essa criança, né? Mesmo sabendo que ela vai estar na sala de aula, que vai ter outras crianças que também vão ter necessidades diferenciadas, que vão precisar dessa ajuda e que outras não, né? Que vão ser típicas a nível de desenvolvimento, mas que não é por elas serem típicas que elas também não podem apresentar necessidades diferenciadas, né? Porque nós temos hoje em dia as crianças, né, que estão na escola, que são consideradas especiais e aquelas que apresentam necessidades diferenciadas, né? São dois tipos de especulações, entendeu? Isso, eu ia perguntar, quais os principais sintomas que a gente pode detectar e se varia de pessoa para pessoa, né? Que isso aí é uma questão muito importante. Muita gente, ainda, por incrível que pareça, não sabe essa questão. Pronto, como eu estava falando para vocês, né, essa questão das necessidades diferenciadas, por exemplo, eu vou ter as crianças com distúrbio no processamento auditivo central, entendeu? Sim. Que são crianças que têm que elas compreendem a voz, o comando da professora de uma forma diferente, que elas precisam, por exemplo, estar mais direcionadas na frente da professora para elas terem um aprendizado mais eficaz, entendeu? Mas que elas não estão incluídas como especiais, entendeu? Mas que elas estão aí também na sala de aula, junto com as crianças especiais, junto com os autistas. E vai ressaltar que no autismo nós temos hoje em dia a nova classificação, né, que inclui os níveis de suporte, né, o nível 1, o nível 2, o nível 3, tá certo? Que também é competência do médico tá fornecendo esse nível de suporte no momento em que ele dá esse diagnóstico para essa criança ou para qualquer paciente que chegue lá, né? Além do diagnóstico, ele precisa tentar classificar esse nível de suporte, porque quanto mais classificado, quanto mais direcionado a gente tiver esse laudo médico, melhor é o plano terapêutico que uma equipe de reabilitação pode estar oferecendo para essa família. Família, eu acho que esse termo, me permita, Roberto, por gentileza, a questão das famílias, certo? Porque a gente sabe que família é importante em qualquer contexto, que seja a família importante. Em relação ao autismo, mais ainda ao meu ver, correto? Sim. Quais são os principais desafios, ao seu ver, que as famílias com pessoas autistas, com aspecto autista, enfrentam? São muitos, né, os desafios, mas principalmente o olhar, né? O olhar ainda é hoje, né, uma coisa que impacta muito para as famílias, né? Sim. Porque embora haja todo esse movimento em prol do autismo, o autismo ainda é autismo. Ainda se tem rótulos em cima do autismo. Ainda se tem estigmas em cima do autismo. Eu ia falar a questão do preconceito, né? Exatamente, a questão do preconceito, né? Se tem muito rótulo ainda de quem tem autismo tem retardo mental. Exato. Né? O autista é aquele que tem um retardo mental. E muitas das vezes a gente vai ver que existem milhões de casos de autistas com QI elevadíssimo. Meu filho foi já depois de adulto, foi definido que tinha, e é um cara que trabalha para uma empresa americana. Então. Entendeu? E existem hoje empresas que colocam, tá? Inclusive como perfil de seleção, né, determinadas patologias, como o autismo, necessidade de ser portador de autismo ou de TDAH. Por quê? Porque existem características que podem favorecer aquela função a nível profissional. Isso já é um grande avanço. Eu, particularmente, a gente nunca tinha detectado. Né? Foi ele mesmo que, acho que ele cresceu, né? Casou e tudo, e disseram, vai lá fazer. Aí ele enfrentou numa boa isso aí. A vida dele sempre foi normal, um cara que cedo passou em engenharia na Universidade Federal do Ceará, de energias renováveis. Hoje trabalha numa empresa de tecnologia americana, mas ele trabalha aqui, ele mora aqui. Enfim, vive a vida dele
Normalmente. Isso é muito bom, mas a gente ainda precisa, sabe, Márcio, mudar essa perspectiva, sabe? Ainda existe muitas coisas que é necessário ser feito. A sociedade precisa mudar ainda esse olhar, né? E olhar para o autismo, e olhar para uma criança, para um adolescente, como uma pessoa única, como uma pessoa que merece respeito, como uma pessoa que tem características positivas, que pode acrescentar muito na sociedade, entendeu? E que podem ter uma vida plenamente saudável, uma vida feliz, constituir uma família, ter filhos. Isso é muito importante, mas ainda precisa se avançar muito nesse contexto. E às vezes até a pessoa dizem, por exemplo, Márcio, puxando para o futebol, que um dos maiores jogadores da história, né? O Messi, tem um grau de autismo. Até você vê por algumas características da pessoa, pelo jeito que a pessoa olha, que realmente quem entende do assunto percebe que possivelmente ali tem alguma situação. Mas para as pessoas comuns, esses graus são diferentes, né? A gente já falou Exatamente. que são diferentes graus de autismo, né? Exatamente. Tem uns graus mais elevados, que Isso. eu tenho amigos que são pais de crianças com graus elevadíssimos, né, de espectro autista. É muito diferente os tipos de tratamento de cada um? E precisa ser, Sim. entendeu? Porque senão a gente não vai atingir as necessidades que realmente aquela família precisa, aquela criança ou aquele adolescente, enfim. Mas uma coisa que também precisa, que eu queria chamar a atenção hoje para vocês e até mesmo para a população que está assistindo a gente, né? Que tão importante quanto ter o diagnóstico é fazer o tratamento, e tão importante quanto fazer o tratamento é ter um tratamento adequado, né? O que eu falo de tratamento adequado? Ter tanto intervenções individualizadas quanto intervenções grupais, né? Porque também existe um outro estigma em cima de intervenções grupais. Existem mitos em cima das intervenções grupais de que elas não são tão eficazes, e hoje em dia existem estudos também que comprovam que uma das melhores abordagens hoje a nível de intervenção, principalmente com autismo, com TDAH e com transtornos de ansiedade, são as abordagens em grupo. Certo? Então, isso é muito importante que seja falado aqui, mas que quando a gente trabalha em grupo, a gente precisa ter cuidado, né? Por quê? Porque a gente precisa ter uma pessoa que realmente tenha habilidade para se trabalhar esse grupo precisa estar agrupado com idades semelhantes, com características comportamentais semelhantes, para que o grupo caminhe e todos caminhem e atinjam os objetivos, tanto individualmente quanto na coletividade, entendeu? Isso é muito importante. Sim. E ter também o cuidado, né, de não misturar, por exemplo, quando for no caso do autismo, os níveis de suporte. Perfeito. Porque se eu colocar, por exemplo, uma criança num grupo terapêutico, né, com nível de suporte 1 e colocar uma outra criança com o nível de suporte 3, não vai ser bom nem para uma e nem para outra. Porque como o aprendizado no autismo, na maioria das vezes, ele ocorre através do processo de imitação, entendeu? Sim. Então, quem tem um nível menor Sim. pode ficar um tanto quanto prejudicado, porque vai copiar o nível maior, Exato. Entendeu? Então, não vai ser positivo. Então, ter esse cuidado, porque existem locais que trabalham com autismo e que não respeitam essa peculiaridade. Então, é muito importante que as famílias deem atenção nisso. Esse assunto, ele rende até um outro programa. Já estamos caminhando para o fim do programa, eu queria tocar no outro assunto que a gente anunciou no começo. E eu queria que a senhora dissesse qual é a diferença entre uma pessoa que tem uma ansiedade normal, do dia a dia, dia a dia, dos problemas, e um transtorno de ansiedade. Qual é a diferença? Pronto. A gente tem a ansiedade saudável, né? Que a gente chama ser saudável, que a maioria da população tem, né? Que é aquela ansiedade que ela tem aquela curta duração de tempo, né? Que é aquele friozinho na barriga, né? Que dá quando a gente vai fazer... Por exemplo, antes de eu fazer a entrevista, aquele friozinho, né, gente? É normal isso, entendeu? Então, essa é a ansiedade saudável. Mas aquela ansiedade que já tem uma intensidade maior, que demora mais,
que a gente percebe que já começa a causar algum impacto no dia a dia, que começa a atrapalhar, que impede a pessoa de fazer algo, aquela a gente já chama que já é um transtorno de ansiedade ou uma ansiedade que já está caminhando para um lado patológico e que precisa de cuidados específicos. Né? E aí eu chamo a atenção que o transtorno de ansiedade, embora ele seja mais direcionado para o acompanhamento psicológico, tá? Isso também precisa começar a haver uma mudança na sociedade com relação a esse olhar, porque existem outros profissionais que podem contribuir com os transtornos de ansiedade, como é o caso dos terapeutas ocupacionais, tá? Onde a gente pode ajudar muito os psicólogos, encurtar esse tempo de tratamento, né? E até mesmo diminuir até o investimento que você faz a nível de tratamento, a nível financeiro mesmo, em termos de valores, porque você vai estar associando a terapia ocupacional com a psicologia. Quais são as principais opções, entendeu, de tratamento? Para o transtorno de ansiedade, a psicologia, tá? A terapia ocupacional, e a gente tem um trabalho que a gente faz no Instituto Na Equilibrare, que a gente envolve também o nutricionista e o fisioterapeuta, né? Porque nós entendemos que existem alguns exercícios que podem favorecer, né? Como é que eu vou explicar para vocês? Que podem favorecer a produção, né, de alguns hormônios. Exato. Que vão diminuir, era essa palavra que eu estava tentando me lembrar, que podem diminuir, né, o aparecimento da ansiedade, entendeu? Então, e a nutrição por quê? Porque existem alguns alimentos que fazem aumentar a ansiedade e outros que diminuem. Então, você já imagina se a gente consegue unir toda uma equipe dessa em cima de um transtorno de ansiedade? Outra coisa, aí alguém pode me perguntar, mas e os fono? O fono também entra, porque geralmente ou até comumente, vamos dizer assim, com frequência que chega até mim pessoas que têm transtorno de ansiedade que falam muito e rapidamente. Isso é um dos sinais, né? Pode ser um dos sinais de transtorno de ansiedade. Sim. Então, o trabalho do fono também é importante. Por quê? Porque ele vai ajudar a trabalhar esse ritmo da linguagem, o ritmo do diálogo, entendeu? Favorecendo um processo de comunicação e diminuindo também o nível de ansiedade. Então, vocês compreendem como é extremamente importante uma equipe multidisciplinar voltada para o transtorno de ansiedade, né? Então, isso que eu queria que ficasse, né, para a população, que quando a gente pensasse em transtorno de ansiedade, não se pensasse somente nos psicólogos, e sim numa equipe completa. Perfeito. Ô, Roberto, eu queria até dizer aqui, e mais à frente nós vamos convidá-la novamente, porque esse assunto aqui, né, o autismo, questão da ansiedade, TDAH e outros mais, eles são de interesse da coletividade. Você que está em casa, que acompanhou essa entrevista, no futuro a gente já quer lhe convidar para poder aprofundarmos mais esses assuntos, porque é um tema, um baita tema, porque é uma situação que muita gente convive com isso diariamente e posições de profissionais da área são sempre bem-vindas. Tá bom, Roberto? Eu queria agradecer, né? Agradecer pela presença aqui e por gastar esse tempo para explicar vários temas e várias situações que eu mesmo e eu acredito que muitos que nos acompanharam não tinham conhecimento, viu? Muito obrigado, viu? Para mim também é uma grande satisfação, uma alegria e poder estar trazendo, na verdade, esse conteúdo, esse conhecimento para a população, entendeu? Que de suma importância, mesmo nos dias de hoje, mesmo com todos os nossos avanços, informação sempre é importante. Perfeito. Agradecer, valeu. Obrigado, valeu. Obrigada também e até a próxima. Bom final de semana, né? Agradecer a você que acompanhou o programa No Ar com Márcio Aurélio e Roberto Barros durante toda a semana. Segunda-feira nós estaremos de volta. Um abraço e até lá.